Mateus, capítulo 26. Claro é que nós passamos há alguns dias, pela semana chamada Santa, e alguns textos foram refletidos, mas nós queremos continuar ainda refletindo um pouco mais sobre alguns textos que envolveram o sofrimento, a morte de Jesus Cristo, também a sua ressurreição. Tanto é que no domingo passado o presbítero Maxwell falou mais um pouco sobre a ressurreição. E hoje nós queremos focalizar o dia anterior da morte de Jesus, um dia antes da crucificação. E algumas coisas que aconteceram naquele dia nos mostram que nós podemos correr o risco que essas situações vão nos mostrar. Ou seja, o risco de estarmos próximos, perto de Jesus, mas longe de agradá-lo, longe de glorificá-lo. Então, vamos observar o que nós podemos extrair de ensino e aplicação para a nossa vida com esse tema, perto de Jesus, mas longe de agradá-lo. Mateus, capítulo 26, do 14 até o 56. Os irmãos acompanhem. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. Pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse:
A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Vamos dar uma olhadinha agora em Lucas 22. Alguns versículos somente, aqui em Lucas 22, de 24 a 27. Lucas 22. De 24 a 27 são os versículos. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirija seja como o que serve. Versículo 27 também. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Uma pergunta que nós devemos fazer, justamente para analisar esse tema, perto de Jesus, mais longe de agradá-lo, seria naturalmente essa pergunta: nós temos consciência de estarmos perto de Jesus, próximos de Jesus? Eu creio que todos nós que estamos aqui poderiam dizer ou responder afirmativamente a essa pergunta. Sim, eu estou perto de Jesus, porque
eu tenho lido a sua palavra, eu tenho orado, feito orações, eu tenho frequentado a igreja, eu sou batizado, eu fiz minha profissão de fé. Então, de repente, todos nós poderíamos, eventualmente, responder a essa pergunta de maneira afirmativa. Eu estou perto de Jesus, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas vem a segunda pergunta: você está realmente perto de Jesus? E Jesus está com você, Jesus está na sua vida, Jesus está no seu coração, Jesus está nos seus planos, Jesus está no seu dia a dia. Ou seja, você perto de Jesus está agradando, está glorificando, está testemunhando o seu nome, está vivendo os seus ensinos na sociedade, em todos os lugares onde você está inserido? Então, essas perguntas são importantes justamente para nós percebermos que não devemos correr o risco de estarmos perto de Jesus, bem perto de Jesus, mas longe de agradá-lo. E aqueles fatos que aconteceram na véspera da crucificação do Senhor Jesus Cristo, podem nos mostrar, podem nos retratar essas situações que envolveram aqueles apóstolos que teriam dificuldade para responder esta pergunta de maneira tão precisa e tão positiva. Estavam perto de Jesus, mas longe de agradá-lo. Porque se a gente notar bem o texto, nós vamos perceber que Jesus, naquela véspera da sua morte, ele se sentiu bastante sozinho, bastante desamparado, sobretudo nas últimas horas daquele dia anterior à sua morte na cruz. E aqueles apóstolos, embora estivessem perto de Jesus, estiveram longe de agradá-lo. E a gente pode começar com aquilo que aconteceu com o apóstolo Judas, o Judas Iscariotes. Nós observamos que ele havia estado perto de Jesus, não só naquele dia, naquela noite, mas ele estivera, como os demais, perto de Jesus, durante os 3 anos do ministério de Jesus. Ele havia observado os sinais que Jesus realizou, ele havia ouvido da própria fonte os ensinamentos de Jesus, ele, sem dúvida alguma, pôde perceber que em Jesus se cumpriam as profecias. Jesus mostrava claramente isso para os seus apóstolos, para aquele grupo de pessoas que ele procurou treinar, para que depois desse o andamento para a sua igreja se colocar em marcha neste mundo. Mas nós observamos que, a despeito de Judas estar tão perto de Jesus, ele o desagradou, tendo sido o traidor, aquele que traiu ao Senhor Jesus Cristo. Ele estava perto de Jesus, Jesus estava perto dele, mas Jesus não estava no seu coração, Jesus não estava na sua mente, ele não era de fato um convertido. E os textos dos evangelhos nos mostram claramente que algumas vezes alguém pode andar perto de Jesus, mas longe dele, por não ser convertido de fato, por não ter experimentado o novo nascimento, a regeneração, e por isso ainda não ser uma nova criatura. Isso aconteceu com Judas, que esteve ali lado a lado de Jesus com os demais apóstolos por 3 anos durante aquele ministério. E observamos que ele é apresentado aqui nos evangelhos por adjetivos, bastante desqualificativos. Nós observamos que João, quando ele narra aquele momento em que Maria, irmã de Lázaro, unge ali em Betânia os pés ao Senhor Jesus Cristo com aquele bálsamo, ele ficou indignado. Ele ficou indignado porque aquele bálsamo valia muito, 300 denários basicamente, porque era o valor de 1 libra. E ele disse, puxa, 1 libra, 300 gramas, e 300 gramas, 300 denários a gente poderia obter com a venda desse unguento. Para que esse desperdício?
Poderíamos vender e dar aos pobres esse dinheiro. Mas João, lá no seu relato desse texto, ele particulariza que Judas falou isso, não porque tinha preocupação com os pobres, mas porque era ladrão. Ele usa esse adjetivo, era ladrão. E ele era o tesoureiro do colégio apostólico. E João, de alguma forma, mesmo sendo o apóstolo mais novo, de alguma forma ele percebeu que algumas coisas que caíam ali no bolso, eram na bolsa do colégio apostólico, o Judas tirava para si. Então a gente percebe que o coração de Judas não estava realmente focado em Jesus, nem muito menos nos pobres, mas estava focado na prosperidade pessoal, estava focado no materialismo. E João, o apóstolo João, o chama de ladrão. Também os evangelhos o chama de traidor, porque ele negociou com as autoridades religiosas dos judeus a entrega de Jesus. Quanto vocês me dão para eu o entregar nas suas mãos? E aí eles conversaram entre si e deram a Judas 30 moedas de prata. Foi a negociação de Judas traindo ao Senhor Jesus Cristo. Além de ladrão, também traidor. Aqui em Mateus, nós observamos que ele é descrevido também como falso. Jesus falou, olha, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E todos começaram a ficar preocupados, cada um perguntando para Jesus, porventura serei eu? Não se fala ali de todos os nomes, mas depois Mateus, ele define o nome e as palavras de Judas com aquela palavra, com aquela pergunta cínica, hipócrita, falsa, fingida. Porventura serei eu, mestre? Porventura serei eu, mestre? E Jesus se volta para ele e diz, tu o disseste, se acabou de reconhecer. Nós observamos então que Judas Iscariotes, apesar de viver ao lado de Jesus, de estar perto de Jesus, de ouvir os seus ensinos, de ver os seus sinais, de ter a certeza de que em Jesus se cumpriam os salmos, os profetas, a lei toda que apontava para ele, entretanto, ele não era convertido. Perto de Jesus, mas longe de agradá-lo, porque lhe faltava conversão. Observamos aqui que os evangelistas, alguns deles, até narram o momento em que Satanás entra em Judas. E Satanás entrou em Judas. Por que Satanás entrou em Judas e não nos demais? Porque a Judas faltava a conversão. Aquele apóstolo, de fato, não era convertido, e onde Jesus não está, o inimigo pode entrar e pode se apossar. Ele só entrou em Judas porque Jesus não estava, de fato, ali. Judas, inclusive, nós percebemos aqui pelo relato do Evangelho, chegou mesmo a participar da ceia. Já imaginou nós participarmos da ceia mês após mês, sem termos a certeza da nossa conversão, do nosso novo nascimento, da nossa regeneração? Isso deve ser avaliado sempre por nós. Estamos realmente na fé? A nossa fé em Jesus é uma fé legítima, real, autêntica? Nós, de fato, cremos em Jesus como nosso Senhor, Salvador e Mestre? Porque pode acontecer, e já tem acontecido na história da igreja, de muitos estarem perto de Jesus, mas não o agradarem, porque lhes faltou a conversão. Aliás, na história do cristianismo, há relatos até de grandes pastores do passado e obreiros da causa cristã, que tiveram uma experiência de conversão depois de anos no ministério. John Wesley teve essa experiência também, o precursor do metodismo, a igreja metodista. Ele teve a sua experiência de conversão um pouco mais tardia, ele mesmo revela nos escritos sobre essa experiência. Nós devemos ter a certeza da nossa conversão, para estarmos perto de Jesus, mas de fato agradá-lo
com a nossa vida cristã séria e sincera, a nossa fé colocada nele. Se ele tivesse, de fato, uma experiência de conversão, ele não seria tomado meramente pelo remorso. Quando Judas percebeu que Jesus fora condenado, ele volta com as 30 moedas de prata e quer devolver aos sacerdotes. Olha, eu traí, eu pequei, eu traí sangue inocente, quero devolver. Olha, o problema é seu, Judas. O problema é seu, nós não aceitamos, isso é dinheiro de sangue. O que Judas fez? Jogou lá no santuário, jogou aquelas moedas, retirou-se dali e foi enforcar-se. Os sacerdotes dizendo, nós não vamos colocar isso no gasofilácio, nas ofertas aqui do templo, vamos fazer outra coisa com esse dinheiro. E compraram basicamente um lote, um campo, para que nele fossem sepultados os forasteiros. Então a gente observa que ele foi tomado apenas de remorso. E remorso é diferente de arrependimento. No remorso não há, de fato, arrependimento verdadeiro, sincero, porque o arrependimento verdadeiro e sincero nos faz voltarmos para Deus, nos faz não apenas reconhecer que pecamos, mas que precisamos do perdão de Deus, e nós podemos obter esse perdão se nós, de fato, confessarmos ao Senhor esse ou qualquer pecado que temos cometido contra Ele. E aí o Senhor vai, de fato, nos perdoar. Nós observamos, então, aqui que Judas, ele foi tomado de um remorso, e por isso, ele, jogando aquelas moedas lá no templo, ele retirou-se e foi dar cabo da sua própria vida. Estava perto de Jesus, mas longe de agradar Jesus, porque lhe faltou uma conversão genuína. Um outro exemplo também de alguém que nessa véspera do dia da morte de Jesus, estava perto de Jesus, mas esteve longe de agradá-lo, foi o apóstolo Pedro. A despeito da orientação, da advertência que o Senhor lhe dissera, que ele haveria naquela mesma noite negar 3 vezes que ele o conhecia. E a gente observa o apóstolo Pedro debatendo com Jesus, discutindo com Jesus, de maneira alguma, o Senhor nunca vai ser motivo de tropeço para mim, eu estou pronto até mesmo dar a minha vida pelo Senhor. Mas Jesus enfatizou, não vai ser dessa forma, ainda nessa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, vai negar que me conhece. Pedro estava perto de Jesus, mas longe de agradar Jesus, porque ele acabou negando a sua fé, a sua crença, a sua identificação, a sua identidade de cristão, de seguidor de Jesus, de apóstolo de Jesus. E nós observamos que Pedro cai porque ele mostra uma autoconfiança exagerada, ele deixa sobressair aquela altivez, aquele orgulho espiritual, não é humilde, não reconhece a sua dependência da graça, deixa de orar e vigiar, como Jesus lhe havia solicitado e recomendado, e além de tudo ainda, ao invés de ficar com os seus companheiros de apostolado, ele vai permanecer juntamente com os incrédulos. E foi naquele ambiente que ele acabou negando que conhecia Jesus por 3 vezes. Pedro, ele estava perto de Jesus, mas longe de agradar Jesus Cristo, porque negou que o conhecia. Felizmente, a graça de Deus atuou na vida de Pedro. Jesus aprovou ou permitiu que Satanás o tentasse daquela forma e ele caísse, porque Jesus estava preparando o seu apóstolo, treinando o seu apóstolo para o seu apostolado, que seria bastante efetivo dali a algum tempo, e nós observamos que Jesus cuidou, depois de ressuscitado, de restaurá-lo novamente àquela missão de ser pescador de almas.
e nós sabemos que Pedro, de fato, acertou as coisas com o Senhor, porque ele reconheceu o seu sincero amor para com Jesus, ainda que naquela noite difícil, ele tivesse negado que o conhecia por 3 vezes. Podemos estar perto de Jesus, mas não sermos convertidos. Podemos estar perto de Jesus, mas negá-lo também diante do mundo. E algumas vezes nós também negamos a Cristo quando nós não vivemos os ensinos que Ele recomenda que nós pratiquemos. Nós negamos o nome de Jesus quando nós não vivemos e não pregamos o verdadeiro Evangelho. Nós negamos o nome de Jesus quando nós não damos um bom testemunho. Nós negamos o nome de Jesus quando algumas coisas lá do mundo chamam muito mais a nossa atenção do que as coisas de Deus. Por isso, nós observamos que algumas vezes podemos estar perto de Cristo, mas desagradá-lo, negando através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas atitudes, das nossas ações. Uma terceira situação, agora com o colégio apostólico todo, nós vamos observar que aqueles apóstolos também estavam perto de Jesus naquele dia, naquela véspera da sua morte na cruz, mas eles estavam longe de agradá-lo, porque não estavam aprendendo a lição, ou não tinham passado no teste de Jesus com relação à lição de serem servos humildes na causa de Cristo. Nós observamos que os discípulos de Jesus foram ensinados a respeito da necessidade da humildade, porque volta e meia vez por outras eles estavam discutindo entre si qual dentre eles era o mais importante, era o principal, era o maior. E Jesus censurava essa atitude na vida ali dos seus discípulos. Então, algum tempo antes de ir para a cruz, ele reuniu os seus discípulos, ele lavou aos pés aos discípulos, que era alguma coisa feita pelos escravos, pelos servos mais humildes de uma casa, que tivesse esse criado para esse serviço. Então, era aquela pessoa mais humilde, mais serviçal, que fazia esse serviço. E Jesus procurou falar para eles, mostrar que, de fato, o servo de Deus precisa ser talhado pela humildade. Jesus quer a nossa humildade, porque Ele mostrou, através do seu próprio exemplo, a humildade. Não foi só por esse momento do lava-pés, mas Jesus nos diz, a Bíblia, que sendo Deus eterno, também se fez homem, assumiu uma natureza humana. Sendo o Senhor, Ele se fez servo. Sendo rico, Ele se fez pobre, para que através da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Então Jesus nos dá o exemplo de que servir a Deus deve existir sempre o compromisso da humildade. Todo e qualquer serviço que nós fazemos para o Senhor deve ser feito de forma humilde, sem qualquer envaidecimento pessoal, sem qualquer presunção de reconhecimento humano, de aplauso humano. Nós devemos servir como Jesus de fato nos serviu. O próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, disse Jesus, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. De sorte que Jesus também, nessa data ou nessa véspera de crucificação, ele percebe que os discípulos ainda estão preocupados com essa questão. Quem é o maior? Quem é o mais importante? E Jesus, então, mais uma vez mostra, olha, diante da sociedade, diante do mundo, os reis, eles têm a subserviência dos seus súditos. Os chefes têm o envolvimento dos seus liderados. Mas entre vocês não vai ser assim. Entre vocês, o maior será aquele que está disposto a servir a todos.
Então, Jesus mostra que aqueles apóstolos estavam perto dele, mas longe de agradá-lo, porque não conseguiam aplicar ou praticar o ensino da humildade no serviço cristão. Estavam ainda preocupados. Claro é que a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo em Pentecostes mudou completamente o rumo destes apóstolos e eles foram fazer um trabalho grandioso, levando o Evangelho de Jesus a muitos lugares e praticamente todos eles morreram de morte trágica pela fé que demonstraram e mantiveram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas nós corremos este risco de estarmos perto de Jesus, de repente não sermos convertidos. Estarmos perto de Jesus, mas negá-lo com o nosso viver cotidiano. Também corremos este risco de estarmos perto de Jesus, mas não nos colocarmos diante dele como servos humildes. E para nós encerrarmos, há ainda uma outra situação que nós observamos aqui no texto. Os discípulos, naquela noite, principalmente de noite, eles foram instados, eles foram convidados por Jesus para orarem com ele. Aquela noite seria difícil, angustiosa, seria um momento de angústia muito grande para Jesus, e ele estava carecendo de oração, de orar ao Pai, e também convidava os seus apóstolos para estarem com ele naqueles momentos importantes e necessários de oração. Mas o que nós vamos perceber aqui? Que aqueles apóstolos, embora estivessem perto de Jesus, eles não o agradaram com a atitude da sonolência. Eles estavam sonolentos, é o que nós percebemos aqui na leitura do texto, aqui mesmo no capítulo 26. 3 vezes Jesus chama os seus apóstolos para irem orar consigo. Inclusive o Pedro, o Tiago, o João, o Pedro que já sabia nesta altura que ele haveria de negar Jesus Cristo pelas palavras de Jesus. E o Senhor lhe disse, vigiai e orai, a carne é fraca, o espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. Orai para que não entreis em tentação, para que não caiais em tentação. Mas o Pedro, o Tiago, o João, os outros apóstolos, o que eles fizeram? Eles dormiram, diz aqui o texto. 3 vezes Jesus ora e durante cada momento de oração ele volta diante dos seus apóstolos e os vê dormindo. 3 vezes Jesus observa que os seus discípulos estão sonolentos, eles estão dormindo. Então, isso também pode nos ensinar que muitas vezes nós estamos perto de Jesus, mas longe de agradá-lo por causa da nossa sonolência na vida espiritual. A sonolência da alma, de uma alma algumas vezes desnutrida, que não se alimenta da palavra, que não se fortalece com a oração, que não se preocupa com a frequência na casa do Senhor. Então, tudo isso pode trazer sonolência espiritual. É claro que era o final do dia, eles estavam cansados, mas com certeza Jesus estaria muito mais cansado do que eles. Há um outro evangelista que fala que eles estavam dormindo de tristeza. A tristeza era tão grande que eles iam dormir ao invés de orar. E o inimigo muitas vezes quer fazer isso conosco também. Ele fica instilando aqui no nosso ouvido isso, está difícil, está triste, está angustiado, vai dormir, né? Vai dormir que você vai acordar melhor. Não acorda não, vai orar, né? Vai orar, você precisa de orar, é a oração que está faltando. Então, eles estavam dormindo pelo cansaço físico, estavam dormindo pela tristeza, pela angústia, estavam dormindo talvez pelo medo que já tinham das coisas que iam acontecer no outro dia, ou mesmo naquela madrugada, e de repente então Jesus chega diante deles na última vez e fala, olha, levantai-vos, vamos daqui, porque o traidor se aproxima. Então, irmãos, muitas vezes também isso pode acontecer com a igreja, pode acontecer com nós, crentes em Jesus Cristo. Estarmos perto dele,
mas não estarmos agradando, longe de agradá-lo, porque às vezes deixamos a sonolência travar o nosso crescimento espiritual, a nossa vida espiritual. Por isso Paulo falava para os crentes lá de Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, te esclarecerá. Muitas vezes a igreja está sonolenta, por isso, nós observamos que o mundo continua tendo e trazendo uma atração muito grande sobre alguns dos cristãos, a conformação com o mundo, os valores e princípios deturpados do mundo. Nós vamos tomando a forma do mundo, o gosto do mundo, as atrações do mundo, e de repente nós não estamos mais identificados com o Senhor como Ele gostaria. Estamos perto, mas longe de agradá-lo, por causa da sonolência na vida espiritual. Então, se isso tem acontecido conosco, vamos ouvir a voz do Espírito de Deus, vamos nos despertar, vamos pedir que o Senhor nos dê mais vontade, mais disposição para ler a palavra, para orar, para estar na casa dele, para cultivarmos a nossa vida de comunhão com o Senhor e assim sermos também usados como instrumentos abençoados e abençoadores nas mãos do nosso divino Mestre. Então nós observamos 4 situações na vida daqueles apóstolos que nos mostraram que, apesar de estarem perto de Jesus, estiveram longe de agradá-lo, porque a um deles, Judas Iscariotes, faltou a conversão, a outro, o apóstolo Pedro, faltou aquela, de fato, convicção de confessar Jesus até diante de pessoas humildes ali do povo de Jerusalém naquele dia, naquela noite. Também observamos que alguns estavam perto, mas não agradavam ao Senhor, porque não estavam se colocando como servos humildes no trabalho do Senhor. E ainda assim, nós observamos que eles estavam perto de Jesus, mas desagradando a Jesus por causa da sonolência espiritual. Vamos cuidar para que a apatia, a frieza, a indiferença também não nos atinja. Que Deus nos abençoe. Amém. A igreja pode assentar. Eu convido os presbíteros e o pastor Paulo, o reverendo Paulo, para que estejamos aqui para a ministração da ceia do Senhor. Lucas capítulo 22, vamos abrir esse texto. Lucas 22. Convidar os presbíteros em disponibilidade, pelo menos 2 deles, para que venham aqui à frente nos ajudar. O Vitor vai ficar no instrumento, então precisamos aí de 2 ou 3 presbíteros em disponibilidade que possam vir nos ajudar. Podem vir os 3. Um é bom, 2 é bom também, e 3 é bom demais. Lucas 22. Versículos 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Palavras, então, de Lucas, o médico amado, evangelista, escritor do livro de Atos também, dos apóstolos. Lucas, então, nos descreve com estas palavras a instituição da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, naquela noite, antes da sua crucificação, anterior à crucificação, ele reuniu os seus discípulos, os seus apóstolos, comeu a Páscoa com eles, porque como judeu, o judeu celebrava a Páscoa,
mas fez a transição para a sua igreja, instituindo a sua ceia, que não haveria de relembrar simplesmente uma redenção nacional, de uma escravidão de um determinado povo, mas haveria de relembrar a libertação espiritual da escravidão do pecado. Então, Jesus escolheu o pão, simbolizando o seu corpo, escolheu o vinho, simbolizando o seu sangue, que seriam dados e efetivamente foram dados por nós naquela cruz, para que através desse sacrifício nós pudéssemos ter os nossos pecados expiados, pudéssemos ser perdoados, pudéssemos ser reconciliados com Deus, mediante a oferta de Jesus, o seu sacrifício. E hoje nós vamos então relembrar mais uma vez, através desses elementos, a redenção que Jesus nos concedeu com a sua morte na cruz. Vamos pedir que o Senhor esteja nos abençoando para esta hora, fazendo uma oração. O reverendo Paulo vai nos dirigir nessa palavra de oração. Pai, nós queremos te agradecer porque o teu amor, revelando tua misericórdia e a tua graça, é que nos possibilitam de estarmos diante de ti, pois o Senhor enviou Jesus Cristo, Pai Santo, para morrer na cruz do Calvário por nós, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Pai, por tanto amor derramado sobre as nossas vidas, Pai. Nós também queremos te louvar, Pai, porque mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou, Pai Santo, e já sabia, Pai Santo, e preparou tudo para que nós fôssemos salvos em Jesus Cristo. Pai. Sim, ó Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, e nós queremos te implorar e te suplicar, Pai amado, que o Senhor nos aproxime de ti, limpe o nosso coração, Pai Santo, e prepare-nos, Pai Santo, purificando-nos de todo pecado, Pai Santo, livrando-nos de toda injustiça, Senhor Deus, nos santificando, para que nós possamos participar da ceia do Senhor, Pai. Que este pão e esse vinho não sejam simplesmente pão e vinho, mas eles são consagrados a Ti, Senhor Deus, para serem símbolos do sacrifício de Cristo e para serem usados na ceia do Senhor, Pai Santo. Abençoa-nos, Senhor Deus, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Jesus então escolheu o pão. E na Bíblia nós sabemos que o pão tem um simbolismo também bastante vasto. O pão é o nosso sustento, mas não apenas o sustento material. Para os crentes, o pão também simboliza o nosso sustento espiritual, porque Jesus se apresentou como o pão vivo que desceu do céu para nos dar vida. Jesus, então, através deste elemento, quer que nós lembremos que o seu corpo foi dado na cruz em nosso lugar e pelos nossos pecados. E ele fala para nós comermos deste pão. E quando nós estivermos comendo deste pão, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que ele volte. Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O reverendo Paulo vai nos ministrar o cálice. Logo após ter partido o pão, o Senhor Jesus pegou um cálice e disse que seria o símbolo da nova aliança de Deus para conosco. O vinho sempre representou alegria na Bíblia. Às vezes até alegria em demasia. Mas o vinho representa a alegria dada por Deus. Nós podemos ser alegres e ser felizes em Jesus Cristo. Porque Ele morreu por nós, Ele nos purificou, Ele nos limpou, Ele nos salvou.
Celebremos e tomemos todos juntos o cálice da nova aliança de Deus para conosco. Nos alegremos pela salvação que Jesus Cristo e Deus Pai também nos deu, e o Espírito Santo confirma em nosso coração. Vamos ficar em pé, encerrarmos este momento de culto na presença do nosso Deus. Pedir a irmã Lúcia que faça essa oração, se o Marcelo puder trazer o microfone. Está aqui, ó. Obrigado, Marcelo. O Bill pode levar ali, está mais perto. A Lúcia vai fazer a oração, depois seremos despedidos com a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós neste momento queremos te louvar, Senhor, te engrandecer pelo teu grande feito em nossas vidas. Queremos agradecer porque o Senhor derramou seu sangue por nossas vidas. E estamos alegres, Senhor, porque temos um Salvador. Podemos proclamar esse Salvador em nossas vidas, Pai. Sim, ó Deus. Te louvamos e te engrandecemos neste momento, Pai. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor também nos abençoe nessa semana que está se iniciando, que seja o Senhor a dirigir nossas vidas, que tudo que façamos, Senhor, que seja o Senhor à nossa frente, Pai. Amém. Fica conosco, abençoa todos aqueles, Senhor, que estão doentes, abençoa aqueles, Senhor, que vão procurar empregos, e abençoa, Senhor, aqueles que vão te servir, que vão sair falando de ti também, Pai. Amém, ó Deus. Que o teu Espírito Santo esteja dirigindo cada um, Pai. Fica conosco agora, nos leve debaixo da tua graça, Senhor, dos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.